Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada uma de nós. Sejam todas bem-vindas para mais um estudo, mais uma explanação da palavra. Na última aula, ou no último vídeo, nós vimos sobre a história de Sara, a família de Abraão, mas o Senhor me deu uma palavra e quando a gente anda na direção do Espírito, nós não fazemos o que nós queremos, Nós andamos embaixo de obediência. Então, quando Ele, fala vai, a gente vai. Quando Ele fala fica, a gente fica. Quando Ele, a gente vai seguindo as suas orientações, porque assim é a pessoa que é nascida do Espírito, Ela não tem vontade própria, como diz as Escrituras. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar aquilo que o Espírito me revelou, me mostrou, E depois, na sequência, nós vamos voltar lá para a história de Sara, vamos concluir lá a história de Sara. Mas aí, antes de eu entrar propriamente no assunto de hoje que eu quero trazer para vocês, eu quero ler aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 14 e 15, que diz o seguinte, ó. Espera só um minuto que eu vou achar aqui, ó. Quem não tem... espera só um pouquinho que eu vou achar aqui. Essa minha Bíblia, os versículos, eles ficam misturados no texto, então a gente demora um pouquinho para achar. Ó, então, mas é isso mesmo, ó. Versículo 14 diz assim, ó. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas não discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Então, a própria palavra, nos ensina que o homem, homem, mulher, a mulher, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, Por quê? Porque o discernimento, ele provém do Espírito, é o Espírito que dá, o discernir, o entender. Então, Paulo diz que o homem, a mulher espiritual, ela discerne todas as coisas, espirituais, tanto as espirituais quanto as naturais. E aí, quando a pessoa, ela não é nascida do Espírito, ela não entende. Ela fica se perguntando da onde essa pessoa tirou isso, porque na mente dela ela não consegue entender, ela não consegue processar, E por ela não entender, ela julga como loucura. Por quê? Porque não está claro para ela, não está, Ela não está conseguindo enxergar, visualizar. Por isso, diz que para ela essas coisas são loucura, porque elas não discernem no Espírito, elas não discernem espiritualmente, Elas só discernem na carne, só aquilo que os olhos humanos conseguem enxergar, porque o Espírito, a obra do Espírito é que faz com que nós discernamos, ou discernamos, não sei se essa é a palavra correta, que a gente venha a discernir, a entender as coisas que estão no oculto. E aí, no contexto disso aqui que eu estou trazendo para vocês, estou falando tudo isso para embasar aqui o que eu vou trazer para vocês, Olha, Apocalipse é revelação. Então, o Apocalipse, ele foi revelado, foi mostrado. Então, revelação é algo que é mostrado, Quando alguém fala assim, olha, Deus me revelou, Deus mostrou algo, Algo que aos olhos humanos,
as pessoas elas não conseguem discernir, não conseguem entender. Então, quando Jesus estava aqui, Jesus usou um método de ensino, que eram o quê? As parábolas. E as parábolas de Jesus, né? Quando ele usava aquelas parábolas que eram figuras de linguagem, nem todos entendiam. E é proposital. O próprio Jesus diz isso. Os discípulos, eles perguntavam lá no secreto, né? O significado, né, daquilo que Jesus tinha explanado ali no ensino por meio das parábolas. Então, isso deixa claro, né, não só Jesus ele usava esse método, como a gente vê no relato do Antigo Testamento, né, que os símbolos, as palavras, eles estão em praticamente toda a escritura, do início ao fim. Então, há um código, né, que precisa ser destravado, destrancado, né? Falando assim, para que a gente possa entender, porque a Bíblia ela é um livro espiritual. Não se entende, né? Se você não tem o discernir daquele que inspirou, né, a Escritura, que é o Espírito Santo. Então, o discernir vem dele. Então, Jesus usava esse método, né? Por quê? Porque a revelação do reino e da palavra é dada aos filhos, né? Só os filhos, eles recebem, né, o discernimento daquilo que o Pai quer mostrar, quer revelar. Então, Jesus, ele usava, né? E aí, se nós observarmos, a gente vai ver. Eu tô falando tudo isso aqui para embasar aquilo que eu vou trazer para você entender. Calma, respira, vai analisando tudo que eu tô dizendo para você entender, né, aquilo que eu vou trazer aqui para você. Então, a palavra de Deus, ela está cheia de símbolos, né? Tem muita coisa simbólica. A gente vai lá no Apocalipse, a gente vê taças, a gente vê selos, a gente vê vários símbolos lá, né? Vários símbolos. E a gente vê, né, tanto na numeração, do 12, do 40, né? O 7, que é plenitude, né? O 8, que é eternidade. Então, a Bíblia, eu tô falando isso aqui para você não achar que é misticismo, para você não achar, né, que é outras coisas. Não, a Bíblia está repleta de códigos, está repleta de simbolismo, né, nos números, nas cores, né, quando a gente vai lá para o santuário, vou só passar aqui só para, né, dar ênfase naquilo que eu vou trazer para vocês. Então, os símbolos é uma comunicação oculta que só quem está no espírito entende. Então, assim como Satanás, ele imita, né? Faz cópia barata, ele quer imitar a Deus. Então, tudo que Deus fez, ele imitou também. Então, Deus tem a sua numerologia, né, os seus números simbólicos, ali o 12, o 40, como eu já falei, e Satanás também, ele tem os seus números, né, que representa, né, o governo dele, assim como as cores, né, que Deus, ele especifica lá no deserto, né, as cores, o linho, o azul, o carmesim, todas aquelas cores colocadas ali no santuário. Satanás também, ele tem cores que definem, né, o padrão de governo dele. Então, é uma dualidade que nós precisamos discernir no espírito, porque se nós olharmos, né, na carne, como pessoas naturais, a gente não vai conseguir enxergar tudo isso. Então, assim como Deus, né, por meio do seu Filho, por meio do Messias, ele trazia ali, né, as suas mensagens codificadas e com acesso só para os seus, Satanás também, ele tem, né, esse mesmo padrão de usar os símbolos, de usar a numerologia, de usar as cores, né, para mostrar, né, mostrar o seu governo, mostrar a sua hierarquia, enfim. Então, diante de tudo isso, eu preciso que você entenda, né, que o homem espiritual,
aqueles que não são espirituais, né, eles só discernem o natural, eles não têm entendimento, eles vão ver muitas coisas e eles não vão enxergar. Mas, né, como por exemplo, os filhos das trevas, eles enxergam muito bem os símbolos, né? Eles conhecem muito bem a linguagem das trevas, o símbolo das trevas. Então, eles vão ver qualquer símbolo, né, das trevas, eles vão se identificar e eles conhecem. Porém, eles estão cegos espiritualmente para a verdade da palavra. Então, eles só enxergam as trevas. Só que os filhos da luz, aqueles que estão no espírito, eles discernem todas as coisas, né? Não apenas as coisas naturais, mas as coisas espirituais também. Por quê? Porque o espírito, né, dá o discernimento. Então, contextualizando tudo isso aqui, né, eu quero trazer aqui para nós, né, pensarmos, porque assim, ó, o pai, ele usa, né, os seus vasos, os seus filhos, né, de maneiras diferentes. Por exemplo, tem pessoas que o Espírito usa elas e dá dons para elas, sabedoria no Apocalipse. Ela só fala de Apocalipse, né? Tem gente que Deus chama, que o Espírito, né, usa, né, para falar de outros temas variados dentro da palavra. Tem gente que tem o dom de ensino, de ensinar, né? E assim o corpo de Cristo ele vai sendo edificado, né? Edificado, porque aquele que não tem o dom de ensino, ele é edificado por aquele que ensina, mas ele já tem outro dom que ele vai edificar outra pessoa. Então, ao mesmo tempo que ele está edificando com o seu dom, ele também está sendo edificado com o dom de outros irmãos. Então, é assim que a igreja de Cristo vai sendo edificada. Então, uns falam de profecia, outros profetizam, outros revelam, né? E assim a gente vê, e assim a igreja de Cristo ela vai se edificando. Então, minhas queridas, vamos lá. Então, qual foi o entendimento que o Espírito me deu, né, semana passada a respeito daquilo que eu vou trazer para vocês hoje, que é as festas juninas, né, os símbolos, né, ocultos nas festas juninas. Semana passada, né, eu acordei e o Espírito falou justamente desse jeito comigo. Falou assim, ó, eu vi essa frase, né? O noivo, a noiva e a serpente. E aí eu fiquei pensando, né? Se você que está aí já teve, né, experiências como através de sonhos, né? Através de revelação de entendimento, você vai entender aquilo que eu tô falando. E, geralmente o Espírito fala muito comigo na madrugada e nos sonhos também. E aí, semana passada, né, eu ouvi justamente isso, né? Eu acordei e o Espírito falou isso, né, no meu espírito: o noivo, a noiva e a serpente. E na sequência, ele trouxe para mim o entendimento de tudo aquilo que eu vou passar para vocês hoje. Então, vamos meditar, né, em tudo isso. Vamos falar da festa junina, todos os símbolos ocultos e satânicos que foi inserido, né, na festa junina. E aí eu ainda quero, antes de eu entrar propriamente aqui e passar para vocês todo o entendimento da festa junina, eu queria dar mais uma ênfase aqui nesse assunto de questões de festa, né, voltada para a palavra. Quando nós vamos para a palavra, nós vemos que o Deus eterno, ele instituiu festas, né, as 6 festas, né, anual do calendário. Então, entre essas festas, né, a gente tinha ali a primeira delas, que foi a Páscoa, os pães asmos, o Pentecostes, festas da colheita, festa das trombetas e festa dos tabernáculos. Então, essas festas, né, elas foram instituída pelo próprio Criador. Ele instituiu essas festas. E qual que era o contexto de todas elas? A ênfase era na gratidão, né? Então,
todas essas festas que o Eterno deixou, elas estão relacionadas com a gratidão, com ser grata a Deus pela colheita, pelo livramento, por tudo. Então, era ambiente familiar, onde as famílias se reuniam, né? Era um feriado, era uma festa sagrada, consagrada ao Senhor, onde as pessoas levavam ali as suas ofertas, celebravam e comemoravam as colheitas e tudo mais. E aí, voltando, né, naquilo que eu já falei, que como Satanás ele imita, né, o Criador em todas as coisas, né, o que acontece? Então, assim como Deus ele instituiu as suas festas, Satanás ele faz a mesma coisa. Ele instituiu também as suas festas, né? E as festas juninas é uma dessas muitas festas que ele instituiu. Então, as festas que o Criador deixou sempre ligadas, né, à gratidão, né, sempre reconhecendo Deus como o doador da vida, como aquele que supre, né, e está ligada a isso. As festas, né, que o inimigo ele instituiu, todas elas estão ligadas a Mamon, ao fator financeiro, e depois eu vou detalhar melhor isso. Então, eu gostaria que você entendesse isso, que eu vou trazer para você hoje. Ore e peça a Deus discernimento espiritual, porque tem pessoas, né, que pensam assim, eu quero que Deus me mostre como Deus mostrou para ela. E eu vou falar isso para você. Se você pensa assim, eu vou falar, o que eu respondo para você? Se Deus já está te mostrando através de uma irmã, ou de um irmão, de quem quer que seja, se Deus usa um instrumento para te mostrar por meio de outra pessoa, ele não precisa mostrar para você, ele já está te mostrando, né? Porque tem pessoas que a gente revela, que Deus traz, né, uma revelação e entendimento, e a gente mostra para a pessoa, e a pessoa fala assim, eu vou orar para Deus me revelar. Não, Deus já te revelou, Deus já te mostrou, né? Porque tem pessoas que é igual Tomé, eu preciso ver para quê? Deus precisa mostrar para mim, a soberba, né? O soberbo. Deus precisa mostrar para mim, porque se Deus não mostrar para mim, eu não creio. Não basta Deus ter dado a revelação e entendimento para essa pessoa. Eu quero que Ele me dê, eu quero que Ele fale comigo. Mas o método de Deus falar com você é através de alguém, é através de um sonho. Então Deus, ele se comunica, né, com seus filhos de maneira diferente, né? Com uns é através na palavra, e só na palavra. Com uns é através dos sonhos, né? Com outros, Deus usa outras pessoas para trazer mensagem. E assim que é o trabalhar de Deus, né? Deus não trabalha igual robô, né? Sabe aquelas séries assim que vai fazendo tudo, né, fabricado, tudo igualzinho. Não, Deus, ele trata os seus filhos de maneiras distinta, né? Porque Deus não faz diferença, mas Deus trabalha de maneira distinta, né? A própria palavra diz isso, que o Espírito é quem concede. Às vezes o Espírito dá 3, 4, 5 dons para uma pessoa só, e às vezes dá um só para uma pessoa. Então a gente tem que discernir isso também. Então vamos lá. Entendendo tudo isso, né? Então vamos lá. Todos os símbolos, né? Nós aprendemos que todos os símbolos, os símbolos, as cores, eles nos mostram um código, nos mostra algo que precisa ser discernido, né? Que aos olhos humanos, né? É algo que está disfarçado, é algo que a gente não consegue enxergar. Mas quando revelado no Espírito, né? A gente consegue discernir. Por exemplo, quando você tem o dom de discernimento, qualquer mensagem, seja num comercial, numa propaganda, em um outdoor, qualquer coisa, você vai bater o olho e você vai discernir. Mas uma pessoa que ela não tem discernimento espiritual, ela vai olhar aquilo dali como algo comum, porque ela não vai enxergar, ela não vai entender, ela só vai ver o comum, mas ela não vai ver a mensagem espiritual por trás daquilo lá. Então, vamos lá, né?
Vamos falar então sobre essa festa, né? Sobre essa festa. Então vamos começar pelo nome, né? A festa junina. A festa junina, primeiro, ela não foi originada no Brasil. Ela não é. Ela foi inserida na cultura brasileira, no folclore brasileiro, mas ela não é brasileira. Ela veio de fora do Brasil para cá. É uma festa que se comemora 3 santos, né? São João, São Pedro e Santo Antônio, né? Então, ela comemora esses 3 santos. E aí, dentro, queridas, assim, ó, vamos combinar assim, ó. É um assunto muito extenso, com muitas informações. Eu vou fazer o vídeo, quando ele tiver com 40 minutos, eu vou parar o vídeo, né? E eu vou fazendo aulas de 40 minutos para não ficar tão longo e tão cansativo. Não sei quantos vídeos vai ser, mas quantos forem necessários para que eu passe para você toda a mensagem que eu recebi, tá bom? Então, vamos lá. Prestem bem atenção, né, naquilo que eu vou falar. Então, o destaque, essa festa, ela é cheia de simbolismo, cheia, mas muito cheia mesmo. Então, tem 3 coisas que destacam nessa festa, que eu vou depois falar separadamente cada uma delas, né? Que são as comidas típicas, né? O vestuário, né? A indumentária, o vestuário, as comidas típicas, a decoração e a quadrilha, né? Então, são esses 4 elementos inseridos aí dentro dessa festa. E tem mais um também, tem a música também, né? Que estão carregados de mensagens, né? Ocultas nelas. Então, eu quero falar sobre... começar, né? Falando sobre a quadrilha. Se nós ouvirmos essa palavra fora, né? Dessa época, por exemplo, né? De festas, né? Juninas, em um contexto fora do folclore da festa, o que te remete quando alguém te fala sobre quadrilha? Porque eu vou falar de mim. Se alguém fala para mim fora desse contexto, né, que eu acabei de falar, a palavra quadrilha, para mim, quadrilha é um grupo de bandidos. Ela só sai dessa conotação quando ela entra nesse fator cultural, mas fora dele, né? O que é uma quadrilha? É um grupo de bandidos, de ladrões, de malfeitores. É um grupo de indivíduos, né, que fazem o mal. Então, né, já começa por aí. E aí, para mim, quadrilha, né, faz referência, né, a esse tipo de coisa. E aí, né, qual é a composição, né, dessa quadrilha? A quadrilha também, ela é composta, né, por personagens. Nessa quadrilha, né, nós temos alguns personagens que fazem parte, né, daquela dança, daquele desfile, que são, né, os seguintes personagens, né? Nessa quadrilha tem né, uma noiva e tem um noivo, e tem também os convidados, que são casais, né? Tem o padre, tem o juiz, né? E tem um delegado. Então, a quadrilha, ela conta a história de um casamento. Vai prestando bem atenção para você conseguir pegar todas as conexões e você discernir o espiritual nisso daí. A quadrilha, ela fala sobre um casamento. Ela conta a história de um casamento, né? Um casamento onde a noiva está grávida, o pai do noivo está armado, querendo matar o noivo, e o noivo está querendo fugir do compromisso. Aí, vamos voltar para a escritura. Quando não, em toda a escritura, do começo ao fim, o pai, ele retrata, né, a história do mundo, né, no contexto de um casamento, de uma noiva e de um noivo,
Cristo, ele é o noivo e ele tem uma noiva e a sua noiva é a igreja, né? Então, a palavra ilustra, né, o casamento, né, ilustra o noivo e a noiva para mostrar a relação, né, de Deus, né, para com a igreja. A gente vê que o próprio profeta Oséias, quando Deus usa ele, né, no contexto lá que ele casa com a mulher adúltera, então Deus usa o matrimônio, o casamento, como referência para mostrar, né, a relação dele com a sua noiva, com a igreja. Então, vai prestando atenção. Então, né, aqui nesse contexto, né, dessa festa também é ilustrado um casamento. Mas olha o paralelo desse casamento, né? Ao contrário, né, daquilo que a palavra fala sobre a igreja, né, que nós somos a noiva de Cristo, imaculada, pura, sem mancha, sem mácula, né? Aqui é mostrado o casamento de uma noiva não pura, né? De uma noiva que caiu em pecado, de um noivo que não quer compromisso com essa noiva, né? E o contexto desse casamento, né, é um escárnio ao casamento, né? É uma desonra ao casamento, é uma moça que casa desonrada. Então, já começa por aí, né? Mostrando, né, que o casamento é algo sem honra, sem respeito, né? Bagunçado e tudo isso. Aí, né, como que se dá a apresentação dessa quadrilha, né? Para a gente enxergar todos os pontos espirituais, que são muitíssimos. Para começar, né, quando eles chegam para se apresentar, e eu digo isso com conhecimento de causa porque já dancei quadrilha quando ainda era adolescente, né, e não tinha conhecimento, então digo com conhecimento de causa de alguém que já participou e já fez isso, e eu sei o que eu estou falando para você, e você também que já participou, sabe como é que é. Quando uma quadrilha vai se apresentar, né, como é que os casais entram? De par em par, de dois em dois. E aí eu quero levar a sua mente para a palavra de Deus. Eu vou ficar indo e voltando, né? Porque a gente precisa fazer essa conexão, né, da palavra de Deus com aquilo que está sendo mostrado. Porque todo aquele ritual e tudo isso que está sendo mostrado aqui é para desmerecer, né, aquilo que Deus fez. É para fazer chacota, é para trazer escárnio com aquilo que Deus fez. A imagem do casamento que Deus fez, né? Para mostrar tudo aquilo que Deus fez, e Satanás fala assim, olha, Deus fez isso, e ele vai lá e bagunça tudo, né? E bagunça tudo, e traz o caos no meio de tudo aquilo que o Senhor fez, lindo, belo e perfeito, o caos causado por ele mesmo. Então, quando os casais entram, né, para dançar a quadrilha, eles entram como? Eles entram de dois em dois. Eles entram os pares. E aí, eu tenho certeza que na sua mente, né? Porque eu já falei agora, vai te remeter. Quem foi que entrou de dois em dois, né? Quem foi que entrou? Onde está escrito na Bíblia esse relato, né? De casais entrando de dois em dois. Então, aqui, a primeira lição, né? É que há uma comparação, né? Eles comparam, né, os casais, né, a animais, né, a animais. Então, os casais entram, né, de dois em dois, e dentro dessa apresentação, nós temos também, feito ali o que? O círculo. O círculo, ele é símbolo, né, de todos os rituais, né, ocultista, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas porque não é o tema. Eu só quero trazer a ilustração para você de tudo que está sendo mostrado e que as pessoas elas não conseguem discernir, porque elas só veem o natural, mas elas não conseguem enxergar o espiritual. Então, ao longo de toda a dança, eles vão trazer tudo isso aqui oculto, que
Se você, né, tiver o discernimento, né, for dado, você vai entender. Então, eles entram de 2 em 2, eles entram aos pares. Durante, né, a apresentação, faz-se o círculo, né, que eu acabei de falar para você que o círculo, ele é símbolo das... Ai, fugiu a palavra aqui. Das seitas, né, quando eles vão fazer ali, né, os seus rituais, eles fazem o círculo, né? E dentro, né, dessa apresentação também, a gente vai ver, né, que algumas frases é dita, né? Algumas frases é dita ali. E essas frases que são ditas ali não é por acaso, não é aleatório. E quando a gente vai comparar, a gente vai ver que faz todo o sentido, né? A gente vai ver que dentro dessa apresentação, dentro dessa dança, né? Há muitas mensagens ocultas ali dentro. Então, eles começam, né, a dançar ao som da música. E aí, existe, né, alguém, né, que vai ali dando comando, que vai comandando tudo. E nada acontece, né, não existe, no caso, o rito, né, o ritual ou a apresentação que está sendo feita ali está sendo, né, gerenciada, está sendo conduzida por alguém. Tem que ter um condutor. Se não tiver aquele condutor para ir narrando, para ir falando, para ir dando as diretrizes do que fazer, não tem uma quadrilha. Né? Então, tem um mentor por trás, tem alguém por trás que vai lá falando, faz isso, faz aquilo, né? Então, né, eles começam, né, fazer essa apresentação, que na verdade, né, não é só uma apresentação em si, é um ritual para desmoralizar a família, para desmoralizar o casamento, para desmoralizar tudo aquilo que o Criador criou. Então, quem que representa todos esses casais? O que um casal representa? O casal representa a família. O que a noiva representa, né? Dentro do contexto, né, espiritual? A noiva representa a igreja de Cristo e o noivo representa Cristo. E aqueles casais que estão ali representam as famílias. Então, olha a chacota que é feita, né? E aí, eu queria falar aqui, né, sobre, olha só, sobre as roupas. Vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre as roupas, porque não é por acaso todas aquelas roupas, né, que eles vestem estão carregadas de simbolismo. Ó, o primeiro deles, né, vamos voltar, né, lá, vamos voltar um pouquinho. O homem, né, e a mulher, eles estão representados ali como o quê? Como caipiras, né? Como lavradores, né? Lavradores da terra. E aí, quando a gente vai lá para o Gênesis, a gente vai ver que quem era lavrador da terra, né? Adão. Deus, ele coloca Adão para lavrar a terra. Então, aqui, nessas roupas, está se caracterizando que o lavrador da terra, né, o homem do campo, porque Deus fez o homem para o campo, para lavrar a terra, o homem do campo, ele é um homem analfabeto, ele é um homem que não sabe falar, se expressar, ele é um homem bobo, né, que as pessoas tiram sarro dele. Então, isso é o que Satanás quer mostrar, né, do ser humano, da humanidade. Então, ele se caracteriza, né, o homem do campo, né, como esse tipo de homem, um homem bobo, um homem tolo, né, onde as pessoas tiram sarro dele porque ele não sabe falar, ele não sabe se vestir, né?
Então, ele tá ali com aquelas roupas, né? Toda rasgada, de chinelo. E isso diz, agora nós vamos entrar no Êxodo, né? Porque em tudo, Satanás, ele afronta, né, Deus na sua palavra. Isso é uma afronta, tudo aquilo que Deus criou, Satanás desfaz. Então a palavra de Deus diz assim, ó, que quando o povo ele estava no deserto, as roupas, eles caminharam 40 anos e as roupas não se rasgaram e os seus chinelos não se desgastaram, né? Então, como que esse povo vem, como que essa quadrilha vem? Eles vêm com roupas rasgadas, né? E de chinelo velho. Então, qual que é a imagem, né, oculta que está passando ali, né? É que o homem é tudo isso que eu falei, né? E tem mais, né? Tem mais, né? O tecido, um dos tecidos típicos, né, de festa junina é o xadrez. E isso não é por acaso, né? Porque, vou falar aqui da indumentária do homem, né? O homem tá ali com a calça toda remendada, né? Cheia de remendo, toda rasgada, chapéu rasgado, desleixado, jogado, abandonado, alguém pobre e miserável. E o xadrez, da onde vem essa simbologia do xadrez? Olha só, o xadrez, né, nas sociedades ocultas, né, é usado para simbolizar a dualidade, né? Você veja que nas casas, né, não é casas que eles falam, não, mas é loja. Nas lojas maçônicas, o piso das lojas maçônicas são xadrez. Então, o xadrez, ele é símbolo, representa, né, a maçonaria, as lojas maçônicas. Então, o traje deles, né, esse xadrez não é por acaso. E ainda digo mais e vou além. O xadrez, por que Satanás ele usa essa dualidade no xadrez? Porque o xadrez ele é um cubo, né? É um cubo, é um quadrado. Só que o quadrado é justamente, né, o formato da Nova Jerusalém. Quando você vai estudar lá no Apocalipse, você vai ver que a Nova Jerusalém é o cubo de Deus que desce do céu. Ela tem as mesmas medidas e ela forma um quadrado. Vou falar só para mostrar para vocês, né, discernir, decifrar aqui os códigos para vocês. Não vou estudar esses assuntos, né? Tô só passando aqui para você conseguir entender, né? Por que Satanás ele traz tudo isso? Porque ele tá zombando da palavra de Deus, né? Então, o xadrez representa isso, né? Então, a inveja de Satanás, né, do cubo de Deus, do cubo sagrado de Deus, que é a Nova Jerusalém, né? A dualidade, né, das lojas maçônicas com o xadrez. Então, isso está caracterizado no xadrez, na roupa. Mas também nós vemos a roupa da mulher, né? A roupa da mulher, né, é uma saia ou um vestido, né, com muitos babados. E da onde vem esses babados, né? Quando você estuda cultura, ou até mesmo você que nunca estudou, mas você já assistiu filmes, né, filmes de épocas e tudo mais, você nunca viu uma mulher de Deus vestida com esses vestidos com muitos babados. Não é da cultura da mulher cristã usar esse tipo de roupa. Por quê? Porque se você for parar para analisar, você vai ver que essa roupa característica, elas vêm das matrizes africanas, onde, né, as entidades aí, né, que tem, né, a sete saia lá e outras mais, essa é a roupa típica, característica nisso. Os babados, né, eles vêm justamente da indumentária de entidades, né? Então, olha só, como que Satanás ele consegue disfarçar, né? Disfarçar tudo isso
colorido e fazer com que as pessoas que não discernem, né, não enxerguem nada disso. Então, o que Satanás quer dizer é que, né, a humanidade, né, é tudo isso que ele está remetendo aqui, que o homem que Deus criou perfeito a sua imagem e semelhança e colocou para cultivar a terra, ele é um homem bobo, ele é um homem analfabeto, ele é um homem que não sabe falar, ele é um homem que anda nessa condição que a gente viu, que é a representatividade da roupa dele, toda rasgada, lascada e remendada e costurada. E a mulher é essa conotação que ele dá para a mulher, né? Uma mulher com características, né, de entidades, né? De entidades, tudo isso. Então, tudo isso, minhas irmãs, está, né, revelado, mostrado, né, nessa festa. E aí tem mais, dentro de tudo isso, já deu 40 minutos, eu vou só finalizar esse trechinho aqui das indumentárias, da caracterização, para depois no outro vídeo eu continuar, né? E aí, nisso teve algo que me chamou muita atenção, que é a questão do dente pintado de preto. Vocês veem que é comum pintar um dente preto, um dente só preto na boca e fazer pintinhas, né, na bochecha. E isso foi algo que eu perguntei para o Senhor. Eu falei assim, Senhor, me mostra por que eles pintam o dente de preto e por que o rosto está preto. E o Senhor falou para mim. O Senhor falou que aquele dente preto simboliza o pecado que entrou no homem através da mordida que foi dada naquela fruta. Então, aquele dente preto ali pintado na boca é a podridão do pecado, é as trevas do pecado que entrou no corpo humano quando Eva pecou. E aquelas pintas pretas no rosto é a sujeira do pecado, desmaculando, ou melhor dizendo, maculando, né, a perfeição, aquela obra-prima que Deus fez, a sua imagem e semelhança. Então agora ela estava manchada, por isso que aquelas pintas no rosto, né? Agora o ser humano, além do pecado ter entrado por ele, né, aquelas pintas também, elas mostram, né, que o homem feito à imagem e semelhança de Deus agora estava manchado, não só por fora, mas não só por dentro, mas por fora também, né, através daquela pintura que é feita no rosto. Então, minhas amadas, eu vou finalizar aqui esse vídeo e eu volto na sequência, tá bom? Fiquem todos na paz do Eterno e até o próximo.